E aí, rapaziada, tudo beleza? Meu nome é Odair Seixas e você tá no podcast do Triatlon de Boa. Nesse episódio, eu e Brasiliano conversamos com o Betão, que é fisioterapeuta, é profissional da educação física e também é treinador de triatlon. Mas o foco do trabalho dele é o fortalecimento. E foi sobre isso que a gente conversou nesse episódio, sobre fortalecimento para triatletas. O podcast ficou meio longo, mas ficou divertido. Confere aí se você estiver assistindo no YouTube, se inscreve aí no canal, dá seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Se estiver ouvindo nas plataformas digitais, segue a gente aí e compartilha também, beleza? Bora pro podcast! E aí, rapaziada, tudo beleza? Começando agora mais um podcast, essa semana com um convidado muito especial, brother aí, o Betão, preparador físico, educador físico e fisioterapeuta também. E hoje como tem nerdice, eu chamei de novo meu reforço principal aí, o brasiliano. Vamos falar sobre fortalecimento no triatlon. E aí, Betão, tudo certo? Tudo em ordem. Vou só corrigir a ordem. Fisioterapeuta e profissional de educação física. Joia. E faço também, exatamente. E, que ninguém sabe, eu sou técnico de triatlon, nível 1, pela CBTRI. Não conto pra ninguém, né? Mas agora todo mundo vai ficar sabendo, né? Tem galera que tá ouvindo, viu? Mas, exatamente. Mas não pelo intuito objetivo de ter ou montar uma assessoria, mas mais para saber como o negócio funciona mesmo, para poder treinar melhor os triatletas e me treinar melhor, não é? Já que eu já estava inserido no esporte. Eu vim da corrida de aventura, gosto muito de trekking, de corrida de aventura, e ficou um tempo sem. Aí eu fui experimentar o triatlon. Gostei e tô até hoje. Tentando ser triatleta, né? Brincando ser triatleta, né? Fazendo triatlon de boa. Seguimos na luta. Né? Exatamente. Sem muita cobrança e obrigação, não é? Eu faço para me divertir. E para mim, estar participando desse podcast com vocês é uma satisfação enorme. Ter recebido o convite. Né, participar aí, falar um pouco sobre triatlon. O convite, né? Mais ou menos, foi quase uma intimação, né? Tem o quê? Tem 4 semanas que eu te encho o saco, né? Cara, e aí, pode? Não posso? E aí, amanhã? E aí? Não, tá, vamos. Mas uma hora ou outra tinha que sair, né? E saiu. Pronto. Que bom, né? Brasil, desculpa aí. Deixa eu mudar aqui a Como tela. É que você tá? Tranquilo, né, velho? Tranquilo. Estamos aí. Bem-vindo, Beto. Bem-vindo aí. Valeu, brasiliano. Obrigado pela recepção. Agora eu fiquei meio preocupado, né? Falando em nerdice, eu fiquei meio preocupado, né? É porque aqui a gente gosta de contas. De contas? A gente gosta de cálculos, projeções, entendeu? A gente gosta de números, de dados. No aquecimento disseram aí, tem que falar simples, falar mais com a linguagem mais simples para o público. Eu disse, agora lascou, eu não consigo não falar. Consigo não. É porque, na realidade, quando você começa a afundar um pouco mais, agora nessa pandemia, né? Eu tive que estudar várias outras coisas fora da minha área, né? E uma das coisas que um cara no curso falou foi o seguinte: quando você for falar para as pessoas, não fale como você gostaria de ver, fale o que elas querem entender. Então, se a gente for falar muito termo técnico, a maioria das pessoas, então assim, não fale para um treinador, não fale para um profissional, porque a maioria dos profissionais, isso é fato, não vão se interessar por isso. Agora, o público em geral vai se interessar. Sim, então, você tem que falar a língua do público, não a língua de um profissional, não querer, sei lá, impressionar um cara da mesma área do que você.
Em geral, você não está falando para eles, você está falando para outra galera, Pra galera, que exatamente. vai receber isso e vai aplicar aquilo. Não, isso não significa que alguém da nossa área não absorva aquilo, não se interesse, né? E aí? Vou em qual lado, né? Vou mais simples. Aham. A Oda aí disse que dá para soltar Não, um pouquinho, mas aí a gente... exatamente. É aquele negócio, eu vou para onde vocês forem me levando, né? Na verdade, é Isso meu aí, primeiro então vamos podcast nessa. que eu estou gravando. E aí vocês vão conduzindo, vocês já estão nessa há mais tempo, tem mais experiência, né? E aí eu vou indo Vamos para embora. onde vocês forem me conduzindo, a gente vai Na explicando verdade- as coisas e tirando as dúvidas. Isso aí. Na verdade, assim, por que que eu falei que a gente gosta? É porque, assim, o que é que eu vejo muito na internet? Ó, eu tô testando um fone novo aqui, com o microfone. Se tiver ruim, aí vocês vão me avisando, viu? Se Ótimo. falhar, Não, tá beleza, cara. show de bola. Porque o que eu vejo muito informações, tipo, muito no achismo, entendeu? Aí o que eu falo que a gente aqui gosta de dados é que a gente gosta de entender. Não é só quando a pessoa Sim. fala, por exemplo, a gente já falou, eu não lembro em qual episódio, a gente já falou sobre determinadas fontes de energia para o corpo, se glicogênio, se gordura. Aí o cara fala, não, eu acho que isso aí é assim, eu acho... Não, aí o que é que eu falo que a gente gosta de dados? A gente gosta de entender. Lógico que você não precisa falar como se tivesse numa banca de doutorado, entendeu? Mas a gente gosta de saber dos detalhes, entendeu? Dos detalhes. Se uma linguagem mais simples, conseguir colocar isso numa linguagem mais simples é legal, mas a gente gosta de detalhes, né, não, Brasil? É verdade. É porque tem coisa que a simplificação, às vezes, tira um pouco da precisão, né, do que você quer informar, né? E assim, eu também digo, o triatleta também é o amador mais profissionalizado de qualquer esporte, né? O triatleta em geral. Assim, se você comparar o cara que faz triatlon, mesmo que faz triatlon de boa, procura se informar muito mais do que o cara que só joga a pelada de fim de semana, entendeu? Joga o rachinha da semana. Então às vezes, gosta de receber certo conteúdo com mais densidade, né? Vamos dizer assim. Eu já fiz um monte de esporte, certo? Até agora ainda não experimentei o beach tênis. Tô esperando convidar alguém. No dia que me chamar, eu vou jogar beach tênis. Não tem esse negócio, não. E assim, em geral, os triatletas, eles são os caras, assim, mais exigentes, sabe? Do que os outros mais esportes. Chato, né, velho? Agora, Fala a verdade. pra caramba, velho. Tem uma peça aí... Portável, velho. Tem uma peça que lançou agora nova, 5 gramas a menos. Eu quero. Quanto é? Não importa, eu quero. Minha aerodinâmica vai melhorar? Eu quero. Mas a minha bicicleta, eu quero. Sabe aquele negócio assim? Então, como dizem, o bagulho tá muito louco, velho. Então, assim, a galera é exigente, entendeu? É um público diferente, é um público diferenciado. Digamos que o esporte tá aí para todo mundo. Você pode fazer ela com a bicicleta de 100 mil e você pode fazer ela com a CSzinha. Eu já vi. A gente vê uma CSzinha, entendeu? Então, assim, ele agrega muita coisa. Cresceu demais. Vamos dizer assim, entrou meio que um pouco que na moda também. Mas eu acredito que 60%, 70% a galera é exigente demais, entendeu? E é bom quando a galera é curiosa. Sim. Isso funciona para quê? Isso é bacana, entendeu? Isso é bacana, porque a maioria das vezes a gente não tem o costume de questionar as coisas, certo? Então, aí eu já vou começar a entrar no assunto aqui. Vamos lá. Vamos embora. Triatlon, ele, vamos dizer assim, apesar de ter algumas métricas que podem dar exatidão pra gente em algumas coisas que a gente faz individualmente, certo? Ele vai variando muito. Por quê? Cada pessoa tem uma resposta fisiológica diferente, certo? Então,
algumas pessoas têm afinidade com esportes, ou tem gente que nada melhor, tem gente, a grande maioria não tem muita afinidade com o mar, se desgasta muito, sai para pedalar num desgaste X, na corrida se recupera. Então, o que a gente vê hoje? Muitas pessoas treinando a mesma coisa, sem ter a individualidade, a peculiaridade de cada um, certo? Travou? Travou um pouquinho. Então, mas deu tá pra bem entender. Tá. Voltou? Voltou. Certo. E aí, vamos lá. Tem muita gente treinando muita coisa igual, certo? O que pode diferenciar um atleta do outro é exatamente esse interesse individual dele de questionamento. De chegar, treinador, posso evoluir o quê? O que é que eu melhoro isso? E aí, eu vejo muito hoje em dia, esse assunto é interessante porque hoje se fala muito em recovery, né? Em fisioterapia, em recuperação. E a prevenção? Mas eu posso fazer fisioterapia preventiva. Joia. E o treinamento musculoesquelético entra onde? Onde você vai fortalecer? Você quer prevenir uma lesão? Você começa daí. Você não vem de trás para frente. Mas eu posso fazer a fisioterapia preventiva e posso fazer o treino como prevenção também. Pode. Bacana. Só que a galera quer só treinar e num primeiro sinal de fadiga ou de alguma lesão, vai para a fisioterapia. Fisioterapia é fantástica. Isso eu digo porque eu falo pelos dois lados. Entendeu? Nem estou puxando sardinha para um lado nem para o outro. Mas eu entendo e vejo que o treinamento pré, né, ele é tão importante, ou às vezes um pouco mais importante do que a própria recuperação. Porque se você treina bem treinado, você se machuca menos. Você tem as estruturas mais fortalecidas, mais consolidadas para aguentar toda aquela carga de treino. Então, o seu índice de lesão é menor. Entende? Então, a gente, quando os caras pararem para pensar que eles vão ficar, sei lá, 3, 6 horas, 5 horas treinando, sentado em cima da bicicleta, num final de semana, quantas vezes você faz isso por dia e durante a semana? Zero. Na mesma posição, fazendo força ali. E aí? Sua musculatura vai ficar fragilizada, sem falar que você já vem treinando a semana inteira. Seu corpo já vem cansado. Então, vida de triatleta é louca. Por quê? Tem gente que treina de domingo a domingo. Mas o músculo, ele precisa de um tempo para, vamos dizer, se regenerar, para ele, vamos dizer, gerar adaptação para aqueles estímulos que você dá. Eu não falo isso só em termos de hipertrofia, certo? Eu falo isso em termos de estímulo mesmo, de natação, de ciclismo e de corrida. Imagina o que é você fazer um longo de, sei lá, você vai, vou fazer um longão, vou correr 3 horas. Beleza, como é que vai ficar a sua musculatura depois disso aí? Acabado. O cara vai ficar destruído, velho. O cara vai ficar ruim. O cara não vai prestar pra nada. Aí você começa muito cedo, aí você termina já o quê? Num clima um pouquinho mais quente, no sol, você já tá mais cansado, mais propenso a ter uma lesão. Aí vamos lá, o que você come influencia também nessa sua recuperação, no seu intratreino e no seu pós-treino, entendeu? Então, assim, é uma vida que ela deveria ser melhor planejada. Melhor planejada. Por quê? Quando você olha para o atleta, você não olha ele individualmente. Eu gosto de pedalar, então vamos tocar o pau no pedal. Não. A gente melhora o que está ruim e mantém o que é bom. Para a gente poder equilibrar. Porque não adianta você ser só forte no pedal e você tem uma natação que você tem um bloqueio articular no ombro e você não consegue ter uma mecânica boa de natação. E aí? Quais são as fases da natação que você vai fazer mais força e que pode estar machucando você? Vamos trabalhar isso aí, vamos fortalecer essa musculatura, vamos deixar esse movimento mais organizado. Então, não é só apenas fortalecimento.
é você fazer com que o atleta desempenhe vamos dizer assim, a melhor condição dele nas estruturas que ele tem, entendeu? Obviamente, tem algumas pessoas que são fora da curva, que já tem um biotipo bacana, né? Vamos levar aí, sei lá, Michael Phelps. Uma vez na vida nasce um cara desse. O cara na natação destruiu, entendeu? Só que aí, beleza. Aí tem um cara que no triatlon que ele nada bem, né? Que dizem que tem um mito que é assim, o cara que nada bem não gosta de correr e o cara que corre não gosta de nadar, né? Então, o ciclista fica ali meio termo, um pouquinho mais fácil, né? Que é um pouquinho mais fácil. Você sobe e empurra para baixo, vamos dizer assim, e aí você anda. Então, até na separação dos exercícios, que tem aquele olhar diferente, entendeu? Entendi. Há um tempo atrás, assim, quando eu comecei no triatlo, eu comecei a brincar no mini sprint de mountain bike. E aí eu ouvi um cara que já fazia um certo tempo triatlo, hoje Ironman, um bocado de coisa, e ele falou o seguinte, ele disse que a gente falando sobre a questão do posicionamento na bicicleta. Fez, não, mas o triatleta tem que ser encurtado mesmo. Ser encurtado? Certo. Porque o cara que tem uma flexibilidade boa não desempenha um bom trabalho. Tá. De onde veio essa teoria? Da cabeça. Exatamente. Porque o músculo encurtado, ele tende a gerar menos força. Entendeu? As unidades motoras elas já estão mais contraídas. Então ela não vai alongar tanto para recrutar um número de unidades motoras para gerar mais força. Então imagine você pedalar na bicicleta todo encurtado e torto. Tem gente que é bruto e pedala, faz média de 38. Mas se você consegue ter uma musculatura que você consegue, vamos dizer assim, desempenhar um papel melhor, você consegue ter uma liberdade, vamos dizer assim, maior de movimento articular, né? A própria musculatura tem um relaxamento ou contração mais eficiente, mais organizado, consequentemente, ele vai gerar mais energia. Ele vai ter uma durabilidade maior fazendo esse movimento, entendeu? Então, a dinâmica do fortalecimento, uma das dinâmicas de fortalecimento é exatamente essa. É você tolerar mais esses estímulos que você vai dar durante esse período de treino e na competição. Basicamente assim, você se acostumar, preparar sua musculatura para o cacete, vamos dizer assim. Ô Betão, entendi. Teve uma coisa que você falou aí no meio da sua explicação, que hoje temos participação de um cachorro aí também. É o teu vizinho aí, é Brasil. É seu? Porra, bicho, eu nem tô ouvindo direito, vocês estão ouvindo melhor do que eu. É que seu microfone é bom, pô. Ô Betão, é o seguinte, Oi. Você falou uma coisa aí que eu achei interessante, sobre um cara já ter um biotipo interessante. Eu não sei se é possível, porque assim, o triatlon são 3 esportes dentro de um esporte só. Existe um biotipo, porque o que é que a gente... Você citou aí o Phelps, né? O Phelps tem um biotipo que favorece muito a natação, mas como seria o biotipo dele no ciclismo e na corrida? Existe uma espécie de biotipo que seja favorecido nas três modalidades, ou é impossível o cara já vir pronto para uma modalidade e não sofrer nas outras? Então, vamos lá. Lá, quando eu fiz o curso, o professor, né, o técnico, o mestre, né, no caso, a gente debateu muito sobre isso, né? Ele fala o seguinte, que, vamos lá, vou começar com um exemplo para responder a sua pergunta. Beleza. Tá? Ele fala o seguinte, que nas provas mais curtas, tá? E aí ele mostrou um cálculo lá, que agora de cabeça eu não tenho, que é o seguinte, se você sair
eu tô falando isso de alto nível, tá? Depois a gente volta para nossa realidade. Os caras, eles têm que ser os melhores dos melhores nas 3 modalidades. Então, como o calcanhar de Aquiles, ou tendão de Aquiles do triatleta geral em comum é a natação, certo? Então, o cara que nada melhor no alto nível, ele teria uma vantagem em cima dos outros, porque ele sairia na frente. Então, o cara que sai na frente, 3 a 5 segundos, ele fica quase, aproximadamente 2 minutos, eu digo isso em nível, alto nível, quase 2 minutos, se eu não me engano, ele chega depois desse cara que saiu 5 segundos na frente dele, 10 segundos. Então, na T1, ele perde, na bike ele perde, na T2 ele perde, na corrida ele perde. Entendeu? Então, os caras que vão brigar ali, muitas vezes eles saem muito junto. Todo mundo junto ali. Eu falo isso, vamos lá, prova de sprint, né? E prova super sprint, que pra gente é o mini sprint, né? Que é alto nível. E aí, o cara que nada, o cara que tem uma boa natação, tem alguns caras que eu vejo aqui, por exemplo, nadam muito bem, certo? E conseguem sustentar no pedal. A galera vai encostar nele mais na corrida. Entendeu? Então você vê que isso não é um fator determinante, porque são modalidades totalmente diferentes. Inclusive, na história do triatlon, a ordem nem era essa também. Era, se eu não me engano, teve época que a natação foi o segundo, foi a terceira modalidade. E ela foi mudada exatamente por questões de segurança. Porque o Você cara tá for deitado. nadar depois de... O cara for nadar onde não dá pé, depois de pedalar e correr, o risco de morrer é maior. Exatamente. Mas exatamente. E se você for olhar a progressão dos esportes, é diferente. Quando você nada, você tá deitado. Você tá apoiado o corpo inteiro. Então, depois que você vai pedalar, você tem, vamos dizer assim, 3 contatos, que seria mais 2 contatos fixos, que são os braços e o banco, e a perna no movimento cíclico, tá? Que também faz apoio. Então, você teria, teoricamente, 2 apoios. Mas a gente pode contar com o terceiro, que tá o pé preso ali no pedal, fazendo força. E quando você vai tá na posição bípede que você vai correr, tem um apoio, que são os pés, entendeu? Ou 2 que as 2 pernas, né, dependendo do atleta. Então, assim, para nós aqui, a gente vê nas provas muito. O cara que nada bem, ele sai na frente e os outros vão pegar ele na corrida, entendeu? Então, assim, tem essa questão das 3 modalidades diferentes. Então, um biotipo, vamos dizer assim, que poderia favorecer, tá? Seria o ectomorfo, aquele cara um pouquinho mais magro, com pernas e braços um pouquinho mais compridas e mais, vamos dizer assim, um pouco mais finas, né? Aquele cara esticadão, vamos dizer assim. Não necessariamente ter 2 metros, mas aquele cara um pouquinho mais alto e mais magro, certo? Entendi. Que favorecia mais. Agora, também não adianta ele ter esse biotipo bacana, e ser ruim na natação. Não, claro. Isso aí a gente ele equalizando as 3 modalidades, obviamente que ele sai mais na vantagem. Então é aquela velha história, né, que a gente fala muito no ambiente de luta. Quanto mais forte você é, mais energia você gasta. E quanto mais músculo você tem, mais energia você gasta. Entendeu? Por isso você vê aqueles lutadores, 2 minutos de luta, tá tudo ofegante, morto, cansado. Entendeu? Uhum. E aí também vem aquele todo estudo, né? Fibra muscular, qual é a predominância, tipo 1, tipo 2, e aí você vai... Isso aí eu falo em alto rendimento, né? Os caras também têm isso, essa tecnologia, que não é a nossa realidade. Não é a nossa realidade. Então, quando o treino é prescrito dessa forma, ele melhora. É melhor ainda, certo? E eu ia falar uma outra coisa que é
bem bacana e importante, eu me lembro daqui a pouco. Mas... Beleza. Brasil, Mas, se quiser fazer qualquer intervenção aí, perguntar ou complementar, pode perguntar. à vontade, viu? Tranquilo. E aí, deixa eu... Ah, tá, me lembrei. Que é aquele negócio que eu falei para você no começo, né, Odair? Da questão do limiar anaeróbio, tá? Então, o que é que a gente tem que fazer? Basicamente, não é basicamente, mas trabalhar em cima, melhorar esse limiar anaeróbio. Que é o quê? É onde o nosso corpo, ele chega ali no, vamos dizer assim, no limite do, vamos dizer assim, da liberação de lactato, certo? Que aí é onde é que vai começar a ter aquelas câimbras, aquela sinalização do corpo que você precisa diminuir o que você está fazendo. Então, quanto mais a gente melhorar esse limiar anaeróbio, melhor são as nossas respostas para o nosso treino, para a nossa competição, entendeu? Então, é como se fosse um sinal de alerta ali, né? Do acúmulo do lactato, certo? Para o famoso... como é que o pessoal chama? Caramba! Ácido lático. Sei. Né? O famoso ácido lático. Pronto, vamos lá. Então, quando tem esse grande acúmulo de lactato ali naquela musculatura que está bem na corrente sanguínea, tudo, aí dá aquele sinal de alerta e o corpo, né? Ele libera mais, ele faz assim: ei, calma que você tá meio rebelde hoje, você não treinou para fazer isso, então segura aí mais um pouco. E aí, quando a gente vai treinando, os acúmulos de treino, né, a gente vai melhorando, vai aumentando essa resistência, vai aumentando esse limite, vamos dizer assim, e aí você consegue desempenhar melhor o seu papel quando você junta as 3 modalidades, entendeu? A gente até falou sobre isso, não foi, Brasil? No podcast sobre periodização, isso. Não foi? É porque assim, deixar a coisa de uma forma mais ampla aqui, até para fazer uma conexão do limiar, né, do lactato, e entre vários nomes que se dá para esse fenômeno fisiológico, com o fortalecimento, que é o nosso assunto, né? Porque, assim, basicamente, os esportes de endurance, eles têm são 3 fatores determinantes para o desempenho, né? Que é a capacidade aeróbica, né? Vamos dizer assim, em termos bem leigos, seria o tamanho da caixa, assim, né? Considerando o motor, né? O motor que você tem. O limiar, que o Beto falou, seria a fração sustentada, né? O quanto da sua capacidade máxima você consegue manter por 30 minutos, por 40 minutos, por 1 hora. Sim. E o outro fator determinante do desempenho de endurance é a economia de movimento, né? Porque não adianta você ter uma capacidade grande de absorver oxigênio no seu sistema respiratório e cardíaco e na hora de distribuir, se você gasta muito, foi o que o Beto falou, os atletas fortes têm uma economia de movimento ruim, os atletas mais, o ectomorfo, por exemplo, é mais skinny, né, como seria no inglês, o braço fino, a perna fina, o canela fina da corrida, né, o canela seca, ele vai gastar menos oxigênio para andar numa velocidade igual ou maior do cara que é mais forte. Então, fica tudo correlacionado. Você tem que ter um limiar alto, mas tem que ser econômico, né? Então, como é que a gente é econômico? Na corrida, e o Beto vai desenvolver isso muito bem aí, a corrida você é econômico, você deixando as suas pernas fortes, mas não hipertrofiadas, né? Não grandes, mas finas e fortes. Entendeu? Aí é isso. Como é que a gente trabalha a panturrilha? Como é que a gente trabalha o retorno do tendão? Deixa o tendão forte e não quebra, entendeu? Sem tendinite, né? Para aguentar treinar, e quem treina mais, corre melhor, isso. Entendeu? Exatamente. Beto, vou fazer até Deixa eu fazer uma intervenção antes de você completar aí. Para eu não me esquecer, tem como diminuir a panturrilha? Existe alguma maneira de diminuir a panturrilha? Rapaz... Não tem, né, velho? Eu desconheço, mas eu posso perguntar um amigo meu que é cirurgião plástico, cara. Fazer lipoaspiração de panturrilha. Porque a minha atrapalha um pouco para correr, viu, velho? É tenso. Mas continue lá, desculpa aí. É um pouco complicado.
E a gente vê realmente os caras que têm o, né? O Cambito. Exatamente. Eles, vamos dizer assim, eles têm uma ligeira vantagem, entendeu? Isso não significa que você não possa correr bem, mas a carga fica mais pesada, entendeu? Questão de resposta muscular, de circulação, de oxigenação, de tudo ali local, entendeu? Então, mexe com várias coisas. Mas eu posso perguntar a esse meu amigo cirurgião, depois eu lhe dou a resposta, não tem problema não. Falei com ele se dá para tirar uns 15%. Caramba! Aí, falando, inserindo um pouco mais de coisa no que o brasileiro falou, o que acontece? Atletas fortes, né, é diferente de atletas hipertrofiados, certo? Você pode ser magro e forte, entendeu? Você tem uma musculatura forte, é uma coisa. Então, tem um aluno meu, né, meu rebelde, né, que só manda uma figurinha para mim de a esperança é a última que morre. E ele fica, não, vamos treinar, a esperança é a última que morre. Eu tô quase bloqueando ele já, né? Porque, aí treina, aí falta, aí depois, enfim. Ele chegou para mim com a ideia seguinte, bem no início, eu quero ficar forte. Certo. Tá, ótimo. Aí eu quero puxar ferro, quero não sei o que tal. Eu fiz, tá, mas você vai continuar triatlon ainda? Aí ele, vou, por quê? Não, o que você quer fazer aí, você vai virar bodybuilder, fera. Para o seu objetivo no triatlon, o que eu sei é diferente. Você vai ter uma grande dificuldade. A gente vai vestir em quê? Aí eu cheguei, toca aí no teu pé. O cara praticamente não chegava nem no joelho, né? Vamos dizer assim. Tu tá entendendo onde que tá o teu problema? Aí ele, certo. E aí a gente começou a trabalhar o quê? Fortalecimento de musculaturas, né? Saindo dessa questão da flexibilidade e mobilidade dele, né? Que a gente pode entrar daqui a pouco. A gente começou a trabalhar, primeiro, fracionadamente, os movimentos, certo? Para quê? Para a gente fortalecer as musculaturas específicas para cada modalidade, tá? Então, vamos dizer assim, eu não tenho como intervir não tenho e nem posso intervir, vamos dizer assim, na conduta de nenhum outro profissional, tá? Mas vamos lá, para um corredor você inserir uma cadeira extensora, né? Qual seria o momento de desempenho dele para ele fazer uma extensão de joelho numa corrida? Não, mas eu não boto meu pé para frente. Eu fiz certo. Mas o que ele potencializaria na sua corrida, tá? Então, vamos lá. Faz um agachamento, vamos ver. Talvez seja mais importante, né? É mais importante do que a própria cadeira extensora. É um exercício que trabalha uma articulação só e você podendo aumentar a demanda de gasto energético ali e englobar mais musculaturas e você fazer um trabalho multiarticular. Bacana, entendeu? Você se aproxima um pouco mais, dependendo do trabalho que você vai fazer, desse limite anaeróbio, vamos dizer assim. Então, assim, atleta forte, musculatura forte, não necessariamente ela tem que ser uma musculatura volumosa, tá? Ela pode ser um músculo slim, mas extremamente forte. Por quê? Vamos lá. Imagine só você passar 5 horas sentado numa bicicleta. Como é que vai estar a sua lombar ali? Como é que vai estar o seu joelho ali? Empurrando e puxando aquele pedal sem parar. Quantas vezes você faz um movimento de rotação com a perna direita e quanto você faz com a perna esquerda? Entende? Uhum. Mas eu nunca fiz musculação e pedalo bem. Ótimo. Tem gente que é bruto mesmo. Mas você podendo refinar a técnica, você refinar um movimento, você fortalecer para que o músculo gere força de uma forma mais eficiente, porque você não pode fazer isso. Entendeu? Tem muita gente forte que pode melhorar essa força ainda, pode potencializar ainda mais essa força, certo?
se introduzir o treinamento de força, né? O treinamento de força, ele serve, vamos dizer, para tudo, basicamente, né? Para idoso, para gestante, para diabético, enfim, para toda a população. Porque não vai servir para o atleta, entende? Então, assim, ele agora precisa ser bem planejado, né? Dentro das modalidades de treino que ele vai fazer. Ele vai pedalar hoje, de manhã. Eu vou fazer uma predominância de membro inferior com ele hoje de tarde. E aí? Ele pedalou de manhã. Aí eu vou pegar a perna do cara e vou destruir a perna do cara mais tarde. Entendeu? Entendi. Tem que ser um trabalho quase que multidisciplinar, assim, né? Você precisa saber do treino de triatlon do cara para poder planejar o fortalecimento. Porque até as fases, né, da periodização, que nível do treino você muda, né? Isso, o nível da periodização. Você vai mudando o treino, entendeu? Muito famoso, né? O treino de core. É importantíssimo. Porque você nada, sai da bike. Quando você vai correr, como é que vai ficar a sua postura? Primeira coisa, quando o cara tá cansado, o cara já fica logo aqui, ó, triste, né? Abaixa a cabeça aqui, só olhando para o tênis aqui, rezando que acabe logo, sei lá, os 10, os 21, os 42, os 84 aí da vida. O cara olha aqui para baixo, minha Nossa Senhora, tem uns que botam a mão na cintura aqui, não consegue nem sustentar, tem dificuldade para sustentar até o peso do próprio braço, fazendo o movimento pendular. Entendeu? E aí, cintura escapular, você não vai fortalecer? Precisa muito fortalecer, porque você está aqui, ó, o tempo inteiro aqui, na bike. Entendeu? Então, assim, ele deve ser um trabalho, vamos dizer assim, multifaces, vamos dizer. Agora tem que ser de acordo com o período que o atleta se encontra, da periodização dele, né? O momento da periodização dele, a separação de treino dele, tá? Porque ele tem que dormir, a maioria tem que trabalhar, e aí onde é que a musculação entra? Né? O treino de força, vamos falar. Foi bom você ter falado, Beto, aí da rotina, né, do triatleta, que normalmente você pega o pessoal que corre e, vamos dizer, um corredor, a pessoa que apenas corre, normalmente, vamos dizer, quando faz uma rotina até cheia, faz 5 dias, 6 dias, são 5, 6 sessões de treino por semana, né? Então não seria nada exagerado colocar sessões de treino de força, de musculação, né, ou qualquer outro treino voltado para essa parte durante a semana. Agora quando você pega triatleta, né, que é triatleta de longa distância, já treina facilmente aí mais de 10 sessões por semana, né? Vamos dizer aí 7 dias de manhã, mais 3 natações à tarde, uma rotina nada fora do comum aqui pra gente. Eu já fiz uma rotina dessa, então quando você coloca ainda mais um treino a mais, é sempre importante lembrar, você citou um pouco aí do recovery, né, da capacidade de recuperação do corpo e de adaptação, que a gente consegue estressar o corpo de 200 mil formas diferentes, né? Com treino, sim, comendo mal, dormindo mal, brigando com amigo, brigando com mulher, brigando com namorada, bebida alcoólica, né? Fator estressante dos mais fortes que existe. Mas a nossa capacidade de se recuperar é só uma, né? Nós só temos um sistema de recuperação, né? Assim, se recuperar de verdade mesmo, que é basicamente dormindo, né? Todos os outros são recuperações auxiliares. Então, precisa ter muito cuidado, né? Como a gente estava falando, na hora de montar, não prejudicar a recuperação e a adaptação, né? Porque aquela coisa, a curva de adaptação, né? De estresse para adaptação, de melhora de performance, tem que ser subindo. Se você entrar numa coisa que você não está comportando, absorver o treino e se adaptar e melhorar, a sua curva vai descendo, a curva vai ser descendente e
aí é que vem, lesão, ou seja, uma coisa que seria para você ficar mais forte e não se machucar, vai trazer prejuízo, né? Então, é sempre importante ter o profissional para auxiliar, né? Não, eu vou entrar na academia e me matricular na academia e pegar o treino da academia, uma coisa toda desintegrada com o que você já faz, né? É importante essa... Exato. Então, aí, pegando essa linha, o que acontece? Vamos lá. É pior para o atleta ele se machucar, né? Porque ele não vai treinar nada, ou ele vai ter que adaptar o treino dele, certo? Do que ele organizar a sua agenda de uma forma que ele possa incluir a prevenção. O treino de força, ele por si só, ele já previne, tá? Ele além de melhorar as capacidades, né, de resistência, o seu limiar mesmo, vamos dizer assim, de desconforto, de dor lá ali, porque, querendo ou não, o triatlon, ele machuca um pouco, ele arde, ele dói, é o bacana do esporte, né? Não os que fazem de boa, não é verdade? Mas mesmo de boa, o negócio ali machuca. Você nunca fez um Ironman de boa não, viu? Pois é. Deixa eu me defender aí. Eu fiz um Ironman de boa e doeu pra caralho. Exatamente. De boa é a vibe, tá? Eu tenho feito todos os meus treinos, tá? E eu antes do intervalo da pandemia, cheguei a fazer os treinos com o Brasil aí de 140, 150 quilômetros de bike, com a potência acima de 165, potência média, e NP acima de 170. Pronto. De boa, mais ou menos. Mais ou menos. Pronto, aí, vamos lá. O treino de força, ele e pode ser uma maneira de estimular você, inclusive até aumentar a sua potência. Por que não? Porque as pessoas não fazem isso. Porque, por exemplo, só querem aumentar a sua potência só com treino de ciclismo. Tá, se eu melhorar minha função muscular, se eu melhorar o que é específico para que eu pedale mais eficiente, mais forte, consiga me manter ali naquela constância de energia gerada, eu vou conseguir melhorar a potência que eu vou gerar ali, assim, a eficiência da minha potência, vou conseguir me manter bem em todo o meu treino, na minha competição. Consegue, lógico que consegue. Funciona para isso. E essa questão do descanso, né, do dormir, eu tenho um professor, um cara das maiores referências de treinamento de hipertrofia no Brasil, que é o Gentil. Aí ele veio, eu acho que 5 vezes para cá, 6, das 6 eu fui 5 para ele. Assim, ele é bem polêmico, porque ele diz assim, presta, não, ele não diz não presta, diz que não presta, porque não é uma porcaria, para não falar outro nome, entendeu? E assim, o cara realmente pesquisa, né? O cara, doutorado não sei o que lá, produz muito artigo científico, e ele fala o seguinte, que não, para o triatleta é basicamente impossível. Não tem treino regenerativo, como ele falou uma vez. Não tem treino regenerativo. O que regenera músculo é descanso. Aí você para, você faz, porra. Beleza. Isso aí para musculação, certo? Aí, quando a gente fala para triatlon, a aplicação é outra, certo? Mas, de fato, a gente sabe, como você mesmo falou, brasileiro agora, o que é que recupera mesmo? O que é que ajuda a recuperar a musculatura? É o descanso. O sono bem dormido, uma alimentação planejada, certo? E aí você vem, faz um treino de pedal longo. Aí no Garmin diz lá, né? 72, não sei quantas horas de descanso, né? E não sei de onde ele faz esse cálculo, mas tudo bem. Lá, virar a frequência cardíaca, ver o tempo de treino, enfim, a distância. Aí ela dá uma estimativa de descanso para você. Só que aí no outro dia você vai ter um longo de corrida. Aí, dá outra cacetada.
Aí não sei quantas horas de descanso para você. E aí, se você for acumular isso tudo, você vai virar Cinderela, você vai dormir a vida inteira, né? E aí, o que você vai fazer? Você... Não tem como. Você É sobrecarga, né? É sobrecarga. Uma hora tem que descansar. Claro. Nem que seja depois da prova. Pois é. E assim... Aí... Agora foi interessante, Beto, você falou uma coisa aí que é tipo, no triatlon não tem o treino regenerativo, mas aí a pessoa que tá ouvindo pergunta, mas eu faço a corrida lá, 6 e Sim. tanto de pace e tal, mas é o seguinte, aí é aquela coisa, todo treino tem que ter um objetivo, né? Sim. Todo treino tem um propósito, você nunca pode sair treinar sem um propósito, mesmo que seja um propósito de você correr de boa, mas... Qual o propósito do treino regenerativo para o triatleta, né? Porque a gente não corre 7 vezes por semana como a pessoa que vai estar treinando para uma maratona. Apesar da gente fazer uma maratona na prova. Não conheço ninguém que faz Ironman que treina todo dia corrida. Uma hora vai descansar. Mas por quê? Porque a gente consegue manter a carga no sistema cardiorrespiratório, no sistema aeróbico, né? Vamos pensar na parte mais central, né? Coração e pulmão, nos outros esportes, entendeu? Então, o treino leve, muito leve, na verdade é um treino que você está, de certa forma, descansando os músculos, mas mantendo o coração que pode treinar naquele dia, entendeu? Sim, claro. O seu coração pode treinar naquele dia, mas as pernas não, as pernas tem que estar de boa, entendeu? Aí é aquilo. O triatleta, principalmente de longa distância, ele tem que aprender e ter a capacidade de descansar treinando, entendeu? É aquela coisa, na assessoria que eu treino, né, que eu sou estagiário, lá a gente meio que assim, a segunda é off, mas o off não é não treinar, o off é ir nadar 3.000, entendeu? Porque é off das pernas. Sim. Funciona isso, entendeu? Aí que entra o planejamento. Por quê? Isso. Vamos lá. Quando o professor lá fala que você regenerar é você não fazer nada, é que ele fala no treino de hipertrofia, onde você vai gerar microlesão ali na musculatura assim, muito grande. E para que ele gere índices hipertróficos satisfatórios, ele precisa, vamos dizer, de, 48, 72 horas ou um pouco mais, dependendo do protocolo que você vai usar, para recuperar aquele músculo numa totalidade ou quase numa totalidade, para você dar outra cacetada daquela. Isso aí para hipertrofia. Mas por isso que eu disse que o esquema do triatlo é diferente. Porque você pode descansar uma coisa treinando outra. Aí isso. Você diminui o quê? Você diminui volume de treino, intensidade de treino. É como o pessoal fala no popular, né? Dá uma soltadinha, vamos dizer assim, muitas vezes, né? E aí o treinador, que, como você já disse, né, estagiário lá na assessoria, e eu acho que é importante que, vamos dizer, os treinadores de triatlon vale muito a pena, né? Obviamente cada um vai fazer o que quiser. Vale muito a pena se aprofundar em fisiologia, certo? Porque, basicamente, você tem que entender de todas essas variáveis para você prescrever o treino para o brasiliano e o treino para o Odaí. Então, números é importante? Mas eu também tenho que entender como os sistemas funcionam, né? O que é que vai ter de substrato para aquilo ali, como funciona bioquimicamente o ambiente interno, né? A musculatura, para eu poder... vamos lá, tenho... o medidor de potência, está caindo o rendimento do meu aluno, eu já mudo o treino dele, não é? Mas o rendimento dele está caindo por quê? Onde eu estou, sou eu que não estou acompanhando o desenvolvimento dele e prescrevendo certo, ou o meu aluno, como você bem disse, está tomando aquela cervejinha no final de semana, está se alimentando ruim, não está dormindo bem, vive estressado, né? Como é que tá o cortisol desse cara aí? Entendeu? E aí a gente vai... né? Como estão os níveis hormonais desse cara? E aí a gente
o treino tá certinho. Normalmente vamos quem ver faz essa esse outra acompanhamento é o profissional de nutrição, né? Mas você acha que o treinador do triatlon também deveria fazer esse acompanhamento? Então? Entender É porque a disso. gente vê Entendeu? mais o treinador como um conselheiro, né, esportivo, né? Normalmente o treinador, porque querendo ou não, é um treinador de 3 modalidades, né? É um cara que, quando você vai comprar um tênis, é o cara que você normalmente pergunta. Sim. Quando você vai comprar uma bicicleta, você pergunta. Então, é natural, até quando você, para indicar outros profissionais, o cara... Claro. Eu vou fazer o treino Aí, de força, é indicado, acaba sendo um guru, então é natural essa parte. Eu vou fazer uma pergunta. Por que entender de fisiologia é bacana? Por que é bacana? Vamos lá. Tem um aluno aí, teve um problema, ou ele já é dele mesmo. O cara tem um componente depressivo. E ele faz uso de medicação específica para esse problema dele. E aí? Isso aí influencia no treino dele ou não? Entende? Uhum. E aí? O que é que... Isso pode ser um fator limitante para a evolução do aluno. E aí o cara só pensa no número. Mas a fisiologia e o remédio, onde é que eles se encontram aí para eu poder equalizar o negócio e melhorar o treino do cara? Isso também funciona no fortalecimento. Por quê? Vamos lá. No treino da maneira geral, vamos dizer que você tem um aluno, você não pergunta nada do cara, você faz um treino massa, coloca vários protocolos que realmente, comprovadamente, dão resultado, mas o cara não evolui. Pô, aí o cara chega assim, meio assado, aí tu não sabe que o cara tem esse componente depressivo, tu não sabe que o cara faz uso de uma medicação X ou Y, porque aluno é um bicho, um bicho entre aspas, né? É perigoso. Por que o aluno é perigoso? Porque se você está fazendo dieta beleza, mas o cara não muda. O cara tá ali comendo tudo de todo jeito. Tu tá dormindo bem? Tô. Às vezes não tá, fica até tarde maratonando aí Netflix, qualquer outra coisa, assistindo filme, enfim. Tá na balada, tá fazendo... Afinal, o cara também tem uma vida social, é gente, gosta de se divertir. E aí, tá. Desculpa interromper aí, Betão. Você me lembrou, eu tava ouvindo semana passada, eu não lembro não sei se você conhece o cara daquele livro, Caio Carneiro. Ele tá na vibe do triatlon já tem um tempo, e o cara manda bem, tá ligado? Ele escreveu aquele livro Seja Foda. Um livro sim. interessante, eu já li. Aí ele fala, quem é o treinador dele é o Thiago Vinhal, que é treinador, que é atleta profissional e um dos grandes ícones aí da atualidade. E aí ele contou uma história muito interessante. E porque o Garmin, se você dorme com ele tem várias métricas da qualidade do seu sono, não é isso? E aí ele falou que teve uma semana que o Vinhal simplesmente disse, não, você não vai treinar essa semana, não. Aí, né, o cara pilhado, como assim, velho? Tô aqui motivadaço, quero treinar. Ele disse, não, cara, você não sabe dormir, não sabe treinar. Essa semana você vai aprender a dormir. Quando eu perceber que você tá dormindo bem, eu vou botar o treino para você depois. Aí, pois é. Não, entendeu? Mas é verdade. O atleta, né, o triatleta, vamos dizer assim, ele não tem que ser apenas natação, corrida e ciclismo. Não. É como você mesmo falou daí. O treinamento ele envolve vários componentes. Aí vamos lá. Você faz um fortalecimento específico, melhora o posicionamento do tronco do cara, melhora a mecânica da corrida dele. Beleza, o cara ganhou muito. Tem esse aluno aí meio rebelde, por exemplo, né? Esse que eu citei antes.
Quando a gente começou, o cara tem esse lápis aqui. Se eu fizer assim, o lápis tem é mais flexível do que ele, né? O cara todo bem, vamos dizer assim, bem bloqueado, bem rígido, sem muita mobilidade, sem muita flexibilidade. Tá, vamos organizar isso aí, né? Então, tem alguns exercícios que a gente faz, que a gente pode fazer, que ajudam, né? Para ganhar flexibilidade, mesmo exercício de força. Quando a gente fala de exercício de força, não é exercício de hipertrofia. A gente pode ganhar amplitude trabalhando da forma XY? Pode. Com o exercício resistido? Pode. A gente pode melhorar a postura, melhorar, vamos dizer assim, a organização, a harmonização dos movimentos dele? Deve. Isso é fundamental, né? Na natação tem aquele negócio estilo. Estilo é como você nada, né? O tipo de nado é diferente, os tipos, né? Livre, né? Borboleta, peito. Então, o corredor, por si só, ele também já tem um estilo de corrida, né? Aquele cara que tem uma rotação externa de membro inferior, aquele cara que corre com a cabeça mais para frente, um braço numa posição, na outra. E aí, você detectando, vamos lá, alguma fragilidade muscular no canto ou no outro, você fazendo esse fortalecimento nessas regiões que são mais frágeis, que precisam de um melhor posicionamento, automaticamente, que quando você vai fortalecendo, você vai melhorando isso aí, automaticamente você vai melhorando a resposta do cara ao treinamento. Então, uma das dinâmicas do treinamento e do treino de força é o quê? A própria economia de energia. Se você faz um movimento melhor, se você faz um movimento com maestria, vamos dizer assim, você economiza energia, que é aquele negócio que eu tinha falado que o brasiliano completou depois. Que é o quê? Economia de energia, eficiência de movimento. Entendeu? Então, quando você harmoniza, quando você tem um equilíbrio muscular, um fortalecimento que você consegue equilibrar as musculaturas, então você consegue economizar mais energia. E você entender como os movimentos funcionam é uma grande sacada do negócio. Entendeu? Como é que eu vou correr? Eu preciso de quê? Tá. Vamos lá, vamos fazer um teste XY, vamos fazer... detectei aqui a musculatura X está com déficitzinho. Vamos ali fortalecer aquilo ali. Ou utilizar mecanismos de exercícios multiarticulares, exercícios, vamos dizer assim, complexos, que eu digo que envolvem mais de um membro ou mais de um movimento, para a gente conseguir atingir o fortalecimento daquilo que a gente quer. Entendeu? Tem gente que não sabe correr direito. Tem gente que corre rápido, mas, vamos dizer assim, entre aspas, não corre direito. Então, você nadar rápido não significa que você tem uma técnica de natação boa. Você nada rápido. Entendeu? E você nada bem é diferente. Você tem uma técnica boa, uma técnica apurada, um arrasto legal, um nado harmoníaco. Então, quando você pega esse cara que tem um nado, vamos dizer assim, harmonizado, e você coloca a mesma carga de treino daquele cara que é bruto, a técnica vence a força. Entendi. Entendeu? Na maioria das vezes. Roberto. Porque quando você insere, ela se sobressai. Entendi. Ô Beto, eu tava a gente falando muito aqui, né, sobre encaixar o fortalecimento na rotina e tudo mais. Aí eu tenho duas questões que não sei se o Brasil também pode complementar. A primeira, se eu não me engano, a gente até já chegou a conversar superficialmente sobre isso. Existe a possibilidade de encaixar um treino de fortalecimento dentro do meu treino nas modalidades?
Eu lembro que a gente já falou isso. Tem. E o Brasil citou até o lance do Big Gear, que já era uma espécie de trabalho de força em cima da bike. E aí eu tô fazendo o meu Pode treino. ser. Completa aí, Brasil. Deixa eu trazer um pouco É o seguinte, vamos lá elevar o nível da nerdice aqui como só para manter o costume, né? O que é força, né? O que é força? Da física lá, da 8ª série do colégio. Não sei se, vamos lá, força primeiro, a grandeza capaz de vencer a inércia, entendeu? O corpo está inerte, paradinho, como é que você vai... tirar ele dali. Tirar ele dali, transformar em movimento, isso é força. Ou deformar um objeto, né? Ou seja, a força que a gente aplica para correr pisando no chão, ou seja, deformando o asfalto, deformando a areia, o barro, é força. O tênis. O tênis fazendo a proteção ali, mas tudo, ou seja, vou ser bem generalista, assim, acho que quase todo movimento humano gera força. Todos os movimentos humanos geram força. Então, essa força de qualquer movimento do ser humano é o que a gente chama de força geral, entendeu? É uma força que a gente não é uma força específica para um esporte. E a força que a gente aplica no chão para correr, que a gente aplica sobre os pedais para pedalar, aplica para empurrar água para trás, para ir para frente na água, na natação, é o que chama de força específica. E aí, em termos de força específica, é que existe o treino de Big Gear, que tem treinadores que não são tão científicos assim, são mais empíricos, como o Brett Sutton, hipercampeão lá, é o treinador da Danielle Riff, maior vitorioso do triatlon mundial da história. Ele diz que a evidência científica dele são os títulos mundiais dele, pronto, é a evidência científica dele. Ele diz que o treino de Big Gear é um treino de musculação em cima da bicicleta, o treino de subir ladeira inclinada, muito inclinada, dando tiro, é o treino de musculação da corrida em cima da corrida. Usar o palmar é uma musculação palmar, é o que chama de força específica. Só que aí, isso aí eu peço que o Beto vai desenvolver, a força específica, assim, quem tá vendo aqui pelo vídeo vai entender, mas a força específica, ela tem um teto de desenvolvimento na força geral. Você só cresce a sua força específica no limite que tem a sua força geral. E a força geral a gente só desenvolve na academia, levantando peso, fazendo musculação, fazendo trabalho de força. Então, para você melhor, quando a sua força específica chega ao limite, você só consegue melhorar a sua bike se você fizer o treino de força fora da bike, entendeu? E aí é a área do Beto. É aí que às vezes você pega um atleta que já tá muito bom, como o Beto fala, o cara já corre bem, ele corre rápido, mas talvez ele possa melhorar, entendeu? Com o treino de força, entendeu? Tem que saber quando a gente fala força, tem que saber discriminar bem a força geral, porque senão a gente pegaria, se fosse só uma questão de força, a gente pegaria o cara da musculação, colocaria ele para correr 5 km, ele ganharia a prova. Ele só tem força? Não, mas tem que ter a força específica, tem que haver essa transferência da força específica, entendeu? E aí, tem que saber isso, que a força específica, ela bate no teto, entendeu? É uma coisa, você cresce um para crescer outro, cresce um. Só que a gente sabe que o triatleta é um esporte predominantemente, o triatlon predominantemente aeróbico, e basicamente todo mundo começa a fazer triatlo porque não gosta de ir para academia, né? Porque se gostasse de fazer musculação, tava fazendo musculação. Eu mesmo sou um grande exemplo disso. Então, a gente é forçado a fazer musculação para isso, para melhorar a força geral, para poder melhorar a força específica em seguida, né, não, Beto? Exato. Essa fala é bem importante. Vamos lá. Tem a força específica e a força geral, né? Então, cada um pode ser trabalhado de forma diferente. Vamos dizer, o que é que a gente costuma fazer, né? Chega ali, bota a coroa maior e 2, 3, 4 catracas da menor para maior para cima, né? Ali naquela meiuca mais ou menos. Enquanto a cadência, a gente vai lá e a gente fica naquilo ali. Vamos dizer mais ou menos, né? E aí, poxa, como é que eu posso usar esse Big Gear para gerar mais força? Gera mais força? Pode gerar mais força. Como você mesmo falou, tem um teto. Só que o negócio é o seguinte. Domingo, antes de ontem, eu treinei aqui em casa.
né? Aí tirei uma foto e mandei para os amigos, né? Eu tava treinando domingo, 7h30, 19h30, 20 horas. Tava puxando ferrinho aqui em casa. Aí eu coloquei a foto de 2 halteres de 7 quilos. Aí um amigo meu fez bem assim, ou seja, 7 quilos tem um teto, né? Vamos dizer que na academia eu poderia pegar, sei lá, 14, 15, 10, enfim. E aí ele fez, rapaz, esse peso aí é do seu filho. Você tá treinando com o peso do seu filho. Aí eu fiz, ele é relativamente leve, mas não é o peso, é o protocolo que eu uso. É o protocolo que você pode usar para quê? Para você gerar uma fadiga, para você gerar um esforço a mais, um esforço a menos. Aí eu disse a ele, eu fiz tantas séries até a falha, intervalo de 30 segundos, e cada um desse eu conjugava com esse exercício, usando esses halteres. Experimenta aí na tua casa e depois tu me diz. Aí eu disse a ele, só treinei 10 minutos. Aí tu faz aí. Aí ele parou, olhou, fizer. Então, assim, o Big Gear pode ser usado? Pode. Tem um teto? Tem. Mas como a gente pode usar esse Big Gear para ultrapassar um pouco mais esse teto, é que também entra é a sacada do cara. Obviamente que, vamos dizer, fazendo a comparação, teoricamente, o Big Gear, vamos fazer um comparativo com a musculação, vamos dizer assim. Vamos dizer que ele, no leg press, a gente mexendo, ele chegaria a uns 50 quilos. Um exemplo, uma conta assim. E na academia a gente pode botar muito mais do que 50 quilos no leg press, entendeu? Só que aí, como a gente vai usar esses 50 quilos do Big Gear, é que pode ser a sacada para a gente ganhar um pouco mais de força. Aí vamos lá, o palmar. Se a gente nadar mais rápido ou mais lento, a gente gera mais força ou gera menos força? Se a gente diminuir o intervalo, se a gente passar mais tempo nadando, então a gente consegue aumentar um pouco mais esse teto. Aumentar a carga, né? Exatamente. A gente adiciona um paraquedas. A gente adiciona umas bermudas com bolso. A gente adiciona uma coisa ou outra. E aí ele começa a ficar um pouco mais pesado. Tem como a gente treinar específico dentro do ambiente? Tem. Mas aí você precisa ter isso aqui para você ir... Né, velho? Exatamente, adaptando. Criatividade, viu, bicho, para fazer isso. Pois é. Um paraquedas ficou pesado, vamos botar 2. Vamos botar o paraquedas maior. E aí vamos pegar o palmar maior. Beleza. Só que aí você vai lá na academia, ou você vai em casa, né? Pega a borrachinha e faz o seu complemento. Ou uma outra alternativa que você também pode fazer, o que é? Vamos lá, na natação. Você pega aqui, deixa lá um elástico 2 de resistências diferentes. Você faz uma série de lá, sei lá, tantos metros, 1.000, 2.000 ou 500, sai, faz um específico lá na borrachinha, volta, nada mais um tanto, faz o específico na borrachinha, volta, faz mais um tanto. E aí você pode ir adicionando essas outras coisas dentro do treino, no ambiente ali, na piscina ou dentro da piscina, ou fora, entendeu? Do lado. Você pode fazer o complemento na sua casa ou na academia. Para você fazer treino de força, não necessariamente você tem que estar no ambiente da academia. Você pode fazer em casa, entendeu? Por exemplo, pega uma cadeira, bota o pé em cima, fica subindo e descendo da cadeira. Só que aí onde é que está a sacada de quantas vezes e como você vai fazer esse exercício é que vai fazer você fortalecer aquele movimento, entendeu? Mas isso que você falou é interessante, que o cara, a ciência dele é o treino dele, os títulos, né, no caso. E aí, mas tem como você mexer dessa forma. Você pode mexer dessa forma. Agora, você na estrada, não tem como você
vai, pedala, chega ali na polícia, faz os agachamentos, sobe na bike e pedala até o francês. Eu já vi cara que faz isso, eu já vi. Faz os agachamentos. Blogueiro famoso nacionalmente, mas eu não vou falar por política de boa vizinhança. Aí Eu você acho que vai... eu sei quem Já é. vi isso. Já vi. Aí você vai até a barra, aí faz mais agachamentos, aí volta, aí chega no francês, faz a fundo, aí sobe a ladeira ali do polo, chega lá em cima, faz outra fundo. Aí não desce, chega. faz a fundo. Aí não chega. Mas... Exatamente. Aí fica um pouco mais complicado. Mas, por exemplo, você chegou, você vai fazer um rolo em casa, tá lá, a potência que você vai, tal, você programa. Então, você pode, um exemplo, você pode fazer, entendeu? Depende muito do atleta, depende muito de tudo. Os agachamentos, os exercícios específicos antes, tá? Mas aí vai depender do treino de pedal que você tem, certo? Você vai dar uma pedalada. No intervalo, você faz uns agachamentos com salto, né? Vai fazer umas pliometrias para gerar o quê? Potência, certo? O treino de potência é muito bom para triatleta, muito bom, né? Força explosiva é muito bom. Então, aí você faz, volta para bike. No final você pode fazer também, mas vai depender também do treino de ciclismo que você está fazendo. Corrida é a mesma coisa, por exemplo, pronto, muita gente vai fazer treino de corrida e faz treino de escada, por exemplo, mistura, treino de ladeira, gera força, entendeu? Gera muito mais força do que você treinar no plano sempre, entendeu? Até, vamos dizer assim, até dependendo de como você vai fazer, até a sua potência vai lá em cima, cara. Entendeu? Então, assim, é muito do negócio do cara, entendeu? Do feeling do cara escolher ali o movimento é esse. Eu faço isso quando eu corro, esse é o movimento da corrida, tá? E você ali dentro do movimento da corrida, você destrincha um movimento e você trabalha globalmente aquilo ali tudo. É muito bom, entendeu? E gera resultado e é bem eficiente. Esse cidadão que eu estava falando mais cedo, né? O que acontece? A gente começou a treinar, ele foi pro sprint, eu disse a ele, fiz, olha, naturalmente, você vai baixar entre 5 e 10 minutos do seu tempo. Ele tinha feito 1h28. A gente começou, ele fez 1h28, ele já tinha feito abaixo do tempo que ele fazia. Fez 1h28. Olha só, vamos dar uma carga agora e a gente vai comparar a prova anterior, essa de 1h28 e a próxima. Aí eu disse a ele, naturalmente você vai baixar entre 5 e 10 minutos do seu tempo. Por quê? A gente conseguiu fortalecer melhor, a gente conseguiu fortalecer mais específico, a gente melhorou a resistência dele às modalidades, a gente melhorou a postura dele, a gente melhorou a eficiência do movimento de braçada, equilíbrio, inclusive para natação, melhorou a postura para a corrida, eficiência mecânica de corrida. E aí o que acontece? Ele baixou 8 minutos, fez 1h20. Aí eu disse a ele, fiz, ó, na outra lógica, para a próxima prova, a gente não tem como, eu não tenho como ter uma estimativa próxima de 10, né? Mas talvez uns 3 a gente consiga descer. Ou seja, para ele ir para 1h17, 1h18, mais ou menos. Ele conseguiria. Mas aí ele, né? Não, porque você quer, depois eu treino. Aí começou com essa historinha. Mas o objetivo, assim, meu, né, e dele, assim, que ele ficava querendo esconder o jogo, era a gente conseguir fazer abaixo de 1h20, entendeu? E dava para fazer tranquilo. Ou seja, a gente introduziu o treino específico de força, né, que, assim, e eu englobava mais outras coisas, e ele teve resultado, assim, fácil. Massa, Betão.
tudo que a gente conversou, né, até agora, a gente de vez em quando deu umas viajadas aí, né, começa a sair do foco, mas tudo que a gente falou agora deu para entender a importância do profissional que dá o suporte para o triatleta, né, tipo, a gente falou sobre, você deu aí até vários insights, o lance de subir na cadeira, de subir a escada, a natação, deu vários insights, mas uma coisa que eu fiz durante os últimos 2 anos, um treino funcional, assim, com um amigo meu, David, né, ele foi meu parceiro nos últimos 2 anos, e era era o único treino de musculação, assim, entre aspas, que eu gostava. E eu sempre treinei lá, sob a supervisão. Tipo, o cara falava, dizia como era o movimento, e eu tentava fazer o mais fiel possível do que ele colocou. Aí eu queria, desse ponto de vista, eu queria que você falasse sobre 2 coisas. A primeira, o cara que passa o treinamento de fortalecimento para um triatleta, ele precisa ter essa formação que você até falou no início da conversa que tinha de treinador de triatlon para entender, ou qualquer profissional de educação física estudioso consegue buscar essa informação sem passar por uma graduação, uma pós, alguma coisa desse tipo? Essa é a primeira coisa que eu queria saber. A segunda, que aí você já emenda, se é possível o cara me dar um suporte para eu fazer o meu treino em casa, que a gente ainda está em quarentena, a gente não, ainda, por mais que os prognósticos sejam bons, estão melhor, as coisas estão clareando, a gente ainda tem um bom período aí de esquisitices ainda. Então, sim, por exemplo, eu tenho no meu condomínio tem uma academia que tem vários pesos, várias coisas legais. É possível você, tipo, ó, esse aqui é o seu treino, tenta fazer assim, e eu executar esse treino sem fazer nenhuma presepada, me machucar, coisa e tal. Aí eu queria que você falasse sobre essas 2 coisas. Se você lembra, né? Vamos lá. Vamos lá. É fato que faculdade nenhuma, ou quase nenhuma, prepara o aluno para o mercado de trabalho. Ele dá uma noção, ele abre o caminho para você e você vai buscar o que é de seu interesse e se aprofundar no aquilo, tá? Você tem noção de muitas coisas, né? Vários aspectos da profissão, tá? E aí você vai se aprofundar naquilo que você tem mais afinidade, do que você gosta, que você se interessou mais. Eu acredito que a maioria, ou todo profissional, deveria ter pelo menos a noção, que é o que as faculdades fazem, do tipo de treinamento para um triatleta, para o jogador de tênis, jogador de vôlei, para algumas modalidades, para musculação, para tudo, certo? Deveria ter noção. Mas vai muito do profissional buscar aquilo ali. Eu estava falando com um amigo meu, ele fez, não, mas é porque eu queria, um exemplo, um nutricionista que já tivesse feito triatlon, porque já vivenciou aquilo ali e sabe como é o negócio. Eu disse, tá, isso é bacana. Quando tem um nutricionista que já fez e que de fato estuda e entende do negócio, é bacana, certo? Mas também não adianta o cara fazer o triatlon e não entender o que ele está fazendo com o aluno. Quando você junta as 2 coisas, beleza. Aí eu dei um exemplo a ele. Eu fiz, cara, eu brinquei de tênis, eu acho que umas 5 vezes na minha vida. Se você me perguntar como seria um treino para um tenista, eu já estou montando ele na minha cabeça. Aqui. E eu disse a ele, eu garanto a você que eu consigo montar um treino para um tenista. E vai melhorar a performance dele. Agora, a visão, você tem que ter a visão do tênis, né? Às vezes eu assisto jogo de tênis, eu sou curioso, vejo como é um treinamento dos melhores tenistas,
entendeu? E aí, em cima disso, eu crio a minha linha de raciocínio. Então, é importante que ele saiba, né? Pô, aqui a prova pega. Ele fez triatlo, né? Então, ele tem mais ou menos a noção. Ali o bicho pega. Como é essa mudança de modalidade, né? Mas quando você estuda, obviamente, você erra menos. O negócio é mais eficiente, entendeu? Por isso que eu, no começo, eu falei até para o brasiliano, a questão de estudar e entender sobre fisiologia, né? Aí eu vou voltar mais um passo atrás, que é o quê? Imagina um treinador tem 100 alunos. Aí vamos dizer que 10 estão no mesmo nível e por aí a gente vai separando os níveis. Aí você vai pegar, prescrever 100 treinos diferentes. Entendeu? É complicado. Mas aí quando você vai para essa questão do treinamento, que é algo individual, aí o negócio afunila mais ainda. Porque, por exemplo, você, Odair, pode ter uma dificuldade numa musculatura X e brasiliano Y. Você pode ter uma postura X, brasiliano Y. E aí eu tenho que fazer coisas diferentes para vocês dois, para que eu gere resultado em vocês dois. Certo? Tem como acompanhar de forma remota? Tem. No seu caso, por exemplo, tem uma academia no seu prédio. Você pode ir lá, tirar uma foto, filmar a sua academia para eu ter noção do maquinário, dos equipamentos que tem lá. Ah, mas a minha não tem. Dá para eu treinar em casa? Dá. De forma adaptada? Dá. Só que, de fato, dentro de uma academia, com a variedade de opções que você tem, o resultado é um pouco melhor. Entendeu? Mas tem como fazer em casa? Tem. Muita gente treinou nessa quarentena. Eu treinava em casa com a minha esposa, com as coisas que eu já tinha, que ficava guardado na casa da minha mãe, né? Eu sempre gostei de comprar, mas eu treinava em casa, entendeu? Não tinha uma academia, não tinha um leg press, não tinha um supino, não tinha uma anilha de 20 quilos, mas eu treinava em casa, com o peso do meu corpo, entendeu? Usava o TRX, usava um disco de equilíbrio que eu tenho, fazia educativo, entendeu? Fazia os agachamentos a fundo e por aí vai. Tem como treinar? Tem. Entendeu? Se você, o professor, o treinador, conseguir agregar a experiência que ele já teve dentro do triatlo com a ciência, com, né, a parte acadêmica, melhor ainda. Isso não significa que quem nunca fez triatlo não possa desempenhar um trabalho bom, certo? Pode, mas o cara que viveu e vive aquilo ali, de fato, ele tem uma vantagem, vamos dizer assim. Entendeu? Massa. Fez um... Qual é a próxima? Fez um link mais, interessante, né? Aí. Diga, Brasil, quer... Manda mais aí. O Brasil tá dormindo na cadeira já. Cara, eu assim... Dormindo não, eu tô querendo me recuperar do treino. Eu vou até antecipar algumas coisinhas aqui sobre treino. Vamos lá. O que é que a gente pode fazer num treino de Beto, específico? Já que você já tá empolgado aí, eu tenho uma dúvida. Diz. Isso é uma dúvida que, pelo que você já falou durante o assunto, eu já tenho mais ou menos uma noção. Mas, assim, quando a gente falou sobre biotipo, isso é uma coisa que eu acho muito interessante, porque, assim, se a gente fosse depender totalmente do biotipo da gente, a gente não escolheria qual era o esporte que a gente ia fazer, né? Mas, obviamente, por exemplo, eu tenho uma... Peraí. Deixa eu fazer uma vírgula. Passa aí. Grandes centros fazem estudo genético
para dizer o que melhor se encaixa em você. Pode voltar. Pode crer. Eu já ouvi falar esse negócio. Eu acho que é na China. Exatamente. Como é que não escolhe? Não, se você vai ser corredor. Exatamente. É quase isso. Mas vai lá. Certo. Aí é o seguinte, uma coisa que eu percebo, isso é uma percepção que eu tenho. Deixa eu tentar ser bem claro. Eu tenho um problema de quebrar. Mais claro do que isso é impossível, né, Brasil? E é assim, e é muito interessante, porque o meu processo de falência geral, assim, de fadiga, ele é muito rápido. É tipo assim, eu tô vindo, caraca, tá massa, e de repente, brum, tá ligado? Uhum. Isso tem muito mais a ver com biotipo, com aquele lance das fibras do tipo isso ou do tipo aquilo, ou isso tem a ver com nutrição, tem a ver com treinamento. O que com esse problema em mãos, você como um cara que manja do triatlon e do fortalecimento, qual é a sua visão sobre esse tipo de perfil? Vamos lá. Consultoria gratuita aí, hein? 2016 eu fiz 2015 eu fiz o challenge aqui, certo? E quando eu fui para natação, assim, meu treino é tranquilo, né? De boa, assim, não quero ser o melhor, não tenho pretensão de ser melhor, eu quero estar inserido dentro do contexto. Eu gosto de fazer porque eu gosto de estar ali, certo? Não, meu negócio é comigo. Eu quero ser melhor ou pior do que ninguém. Então, largou aquela adrenalina, aquela loucura toda, a frequência lá na estratosfera, você taca a braçada para cima. Quando cheguei na primeira boia, tive câimbra na panturrilha direita. Eu, na primeira boia. Quando a gente dobrou, que cheguei na segunda, na esquerda. Eu disse, meu irmão, como é que eu vou nadar agora, né? Como é que eu vou fazer a prova? E aí eu nadei até conseguir sair da água com câimbra nas duas. Saí, assim, mancando, mas fui para a prova. Pedalei no limite que eu conseguia, certo? Ali, consegui fazer o quê? Em 3 horas, o pedal, e se eu fosse mais rápido um pouquinho, travava. Sabe aquele negócio que você tá no limite, que você não consegue evoluir dali? Pronto. E fui pra corrida daquele jeito, né? Corri do jeito que deu. Corri, andei, corri, e por aí foi. E eu achando muito estranho que sempre quando eu fazia algo muito longo, ou que exigisse de muita força e muita potência por um período mais prolongado, eu começava a ter, vamos dizer assim, um blackout muscular. Fiz exame de sangue, quando eu estava com anemia, certo? Que influencia diretamente nisso aí. E aí eu comecei a pegar meus exames de sangue anteriores. Então, eu tinha uma anemia crônica há uns 2 anos. E eu não tinha visto. Onde eu trabalhava, eu fazia aquele ASO, tava lá, o médico fazia, não, tá beleza. Só que eu tava com anemia crônica e não sabia. Aí quando eu comecei a olhar, tava com anemia, e aí eu fui fazer o tratamento, melhorei da anemia, e fico brigando ali um pouco com essa anemia. No meu caso, influencia um bocado para mim. No seu caso, vamos lá, tem como melhorar com treino de força? Tem, mas a gente precisa identificar o que pode estar causando isso. Se é treino, se é descanso, se é alimentação, se é algum outro componente, entendeu? Como a anemia estava para mim, entendeu? Treinei direitinho, não como deveria, mas treinei, entendeu? Na primeira boia eu tive cãibra. Aí 2016, eu vou fazer de novo. Aí treinei, acho que eu só pedalava dia de sábado. Não corria, não fazia nada. Só pedalava dia de sábado, trabalhando muito.
às vezes eu corria durante a semana. E aí, quando deu 1 mês e meio da prova, eu fui treinar. Fui nadar, correr, fui pedalar durante a semana. E aí, fiz a prova. Tive cãibra de novo. Aí, quando eu fui olhar, tava com anemia de novo. E aí, agora, tô corrigindo, tentando corrigir essa anemia. Já fui para meteorologista. Ele disse para mim que era normal. Tive que aceitar que era normal, né? Mesmo um pouco contrariado. E aí, eu vivo as voltas com essa anemia. No seu caso, a gente precisa verificar se é um problema biológico seu ou se tem algum fator externo em relação a isso. Em relação ao treino, em relação à alimentação. Hã? É falta Como de treino mesmo, né? Não, Brasil. Cara, normalmente bem difícil. a cãibra, né? Você não falou cãibra, você falou fadiga, né? Mas a cãibra é relacionado à falta de fitness, né? Na modalidade. Não se tem comprovação de que se falar desequilíbrio eletrolítico e tal, potássio também mas normalmente é falta de fitness, né? Normalmente quem treina menos quebra, né? Sim. A lógica é essa. O lance... Claro. Quando eu falei sobre quebrar, eu vim ter cãibra um dia desse. Eu nunca tive a sensação da cãibra, que eu nem sabia como era. Eu nunca tive cãibra. Quebrar de quebrar mesmo. De ficar cansado, quebrar de ficar fadigado. Sem energia. Aquela tristeza, né? Fica... que não dói. Não dói, não é aquele negócio que o cara fala, deixa doer esse, velho, não tá doendo, só não vai. A fadiga... Por exemplo, você manda e não vai. Não vai. Você bora e não vai. Agora me diga, você tava bem treinado? Claro que não. Pronto, velho. A fadiga, ela é sempre multifatorial, né? Essa pode ser, por essa exemplo... é uma resposta. Uma resposta você já tem. Por quê? É normal e natural. Largou, todo mundo quer descer a madeira, negão. Todo mundo quer descer a lenha. Então, você treinou pra... De boa não na prova. De boa. Não. Na prova não tem... Exatamente. O cara tem que estar muito concentrado para fazer apenas o que ele treinou. Entendeu? E aquela máxima que diz, faça o que você treinou. Então, vamos dizer, de 0 a 100 da sua capacidade, um exemplo, você treinou em 60, 70 o tempo inteiro. Chega na prova, você quer pular para 90. Se você pular para 75, ainda é um pouco tolerável, pode ser que você quebre mais para o final. Mas se você pular para 90 ou para 100 do que você teria, certamente você pode ficar dessa forma, entendeu? Então, assim, é aquela coisa, treino é treino, jogo é jogo. Então, às vezes a gente não cadencia a prova na natação e no pedal, chega na corrida, filho, o cara não sabe nem o que o cara tá fazendo ali. O cara vê, vai pra onde? Pra onde, cara? Ó, eu tô querendo ir, mas eu não consigo. Eu lembro no começo do ano passado que tava naquela empolgação, né, para fazer o primeiro Ironman. Foi quando eu comecei a treinar com o brasiliano. Lembra, Brasil? A gente se conhece há muitos anos, mas a gente sempre foi de assessoria diferente e nunca treinou junto. Só que aí a gente começou a pedalar junto, né, no começo do ano passado. E aí eu comecei a melhorar muito esse lance da resistência, do lance de resistir mais tempo pedalando, treinando com o Brasil, que ele é um cara, não é porque ele tá aqui do meu lado, não, na minha frente, não, mas é um cara que parece um robô, que ele é assim, velho, eu preciso treinar 5 horas em determinado ritmo. Ele não sai, tá ligado? Pois é. E foi quando eu aprendi, assim, lógico, que a gente ouve isso do treinador, meu treinador Felipe vive falando, cara, você matou 40% da planilha, então você não pode fazer uma prova boa, entendeu? Mas aí eu lembro muito bem de uma das vezes que a gente foi, acho que foi num desses de 120, 140, 150, sei lá, que ele falou, velho, na prova, o brasiliano, esse cara aí, falou, na prova a gente quebra por 2 motivos.
ou errou na hidratação / suplementação, ou você está fazendo o que você não treinou. É simples assim. É uma conta que você precisa saber passar a régua. Basicamente é isso. Exato. E aí eu já vou linkar com o que a gente o tema principal. E aí vamos colocar aqui uma situação hipotética. Você matou 40% da sua planilha, certo? Da sua planilha específica de triatlo. Sim. Mas você fez o fortalecimento. Fiz. Ou Já que fiz. fez? Fiz. Eita, poxa. Fiz, Mas vamos lá. Cara, é sério. Quando eu fui fazer, depois você pode até olhar no meu Instagram. Eu fiz 370.3. O que eu fiz, que eu mais curti foi o de São Paulo. E se você for olhar as fotos, eu tô maior do que as outras duas provas. E foi mais confortável a prova. Eu tava meio lesionado, porque eu caí de bicicleta, né? E foi assim, infeliz também. Eu caí, eu tive que fazer uma pausa forçada nos treinos. Mas eu fiz bastante. Se você for olhar as fotos é a que eu tô maior, né? Lógico que a gente até falou isso do começo. Não é nenhuma vantagem você estar maior numa prova de longa distância de triatlo. Mas eu fiz o fortalecimento porque foi exatamente quando eu comecei a fazer realmente, porque o treino que eu fazia com o David não era o treino de musculação tradicional de academia, era uma coisa que realmente eu sentia que estava fazendo essa diferença no triatlo, tá ligado? Apesar de matar os treinos de triatlo. Exato. Então, o que acontece? Se a gente for comparar o que você fez, né, matando 40% sem fortalecer e matando 40% fortalecendo, o seu desempenho foi melhor onde? Com fortalecimento, lógico. Entendeu? Por quê? Além de vamos lá, gesto motor, aumento da tolerância da modalidade, vamos lá, é como se fosse assim, grosseiramente falando, vai ajudar você a fadigar mais tarde, vai ajudar a dar um restart, vamos dizer assim, né, grosseiramente falando, no seu sistema energético, vai manter ele um pouco em funcionamento um pouco mais depois, certo? Mesmo você estando ali numa atividade aeróbia, certo? Ele consegue retardar mais isso, entendeu? Então, o seu limiar de lactato, ele também aumenta com isso aí. Então, você tende a fadigar, a ficar cansado um pouquinho mais depois. Então, imagine isso aí você treinado, entendeu? Então, assim, a prova fica mais confortável para você, as suas estruturas musculoesqueléticas, né, vão estar mais adaptadas, né? Você treinou menos, vão estar mais adaptadas ao que você vai propor a fazer no dia da prova. Então, seu corpo vai estar mais adaptado, ele vai estar mais resistente, ele vai estar mais forte. Então, você vai suportar melhor toda aquela porrada que você vai dar no dia da prova, entendeu? Então, é interessante, é bom, Então, ajuda, inclusive, a quem não está treinando muito bem, entendeu? Eu tenho um exemplo aqui dentro de casa. Minha esposa treina muito, né? E aí, a gente sai para correr. Aí, tem muito tempo que ela não corre, por exemplo. Quando ela vai correr, você pensa que ela tá treinando, velho. Entendeu? Porque, assim, as pernas da bicha, voando, cara. Ou seja, a musculação, você olha assim, pô, tu não tá treinando, mas tu tá conseguindo correr isso aqui direitinho. Mas é o quê? A musculação, cara. Entendeu? Exercícios multiarticulares, exercícios que
ajudam e favorecem na própria corrida, entendeu? Então, assim, o treino de musculação, o treino de força, o treino de resistência, funciona? Funciona, entendeu? Agora, você precisa saber dosar, que é esse parênteses que eu vou fazer aqui agora. Por exemplo, quando você vai lá, né, treinar o cara, primeiro você vai ali, você pode fazer o quê? O seguinte, já vou dar uma dicasinha bacana aqui. Desenvolvimento de força de resistência geral, certo? Você vai desenvolver a resistência global dele, a força, né, de resistência global. Aí depois você começa, você pode aumentar os seus níveis de força máxima, tá? Porque quando você estiver no período pré-competitivo, você tem que diminuir esses níveis de força máxima, tá? Porque você já vai entrar em outro esquema do fortalecimento. E aí você vem depois força de resistência, tá? Naquele período ali que você vai começar a ganhar os volumes, tudo, para você conseguir manter nesse período longo desses treinos, você conseguir se manter bem nessa força de resistência. Aí depois vem manutenção dessa força, tá? E aí, entre isso aí, você pode colocar a flexibilidade, a mobilidade nisso aí. Que aí, essa manutenção dessa resistência, dessa força, né, de resistência, vai acarretar mais ou menos ali perto do período, vamos dizer assim, pré-competitivo. Que aí você já vai fazer um treininho de 30%, 40% da capacidade, entendeu? No começo você ainda dá para colocar, vamos dizer, 60%, 80%, né? Quando você está desenvolvendo a força máxima ali. E aí depois você mantém isso aí já para jogar para resistência, depois você diminui para 30%, 40% já próximo do período pré-competitivo. E isso dá um resultado muito bom, assim, sabe? Isso aí a literatura fala que isso aí você pode usar e ser bem eficiente, tá entendendo? Que é diferente do treino de hipertrofia que você vai treinar acima de 95%, 100%, 110%, entendeu? Para gerar adaptação no músculo. Betão, essa coisinha aqui é só para quem tá treinando. Só para quem ficou até o final. Entender mais ou menos como funciona. Hã? A dica é só para quem ficou até o final, é isso aí. Exatamente. Retenção. Para ver mais ou menos como funciona. Então, assim, flexibilidade, mobilidade é muito bom, entendeu? Para a gente conseguir ter um ganho longitudinal, tá? Na musculatura, tá? Não só em diâmetro, mas longitudinal, que é bem importante para que a gente consiga gerar uma contração muscular mais uniforme. Betão. Conseguiu entender mais ou menos? Sim, com certeza, com certeza. Ótimo. E foi massa demais, agora a gente se esticou aí, viu? Quase que extrapola aí. Cara, eu acho que eu vou dizer... recordista. Não fala mais 5 minutos. Eu vou dizer que eu tava no começo, né? Que você fez, não, 1 hora, eu fiz 1 hora? Pra mim, na minha cabeça, eram uns 45 minutos, né? 40, não, pô, tem que ser mais de 1 hora. Tá bom, vamos ver aí. Tá bom, vamos ver. Massa demais. Foi um bocado, né? Brasil, alguma consideração aí? Tudo certo, nada errado. Tô morto. Parece que eu acabei de fazer um treino aqui. Não, eu tô com um bocado de bastante fome. Eu acho que a gente, daí tem que adotar aquele procedimento quando a gente acordei hoje. Gravou presencial lá no Delman aquela vez. Pedi o sanduíche aqui, porque... Acordei 4h30 para trabalhar. Amanhã eu vou acordar às 5, porque eu vou fazer um treino. Uma outra coisa, só fazer a última vírgula aqui, tá? Você tá lembrado, Odaí, que uma vez eu levei você lá no Muay Thai, você tá lembrado? Lembro. Pô, foi massa demais. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta.
né? Obviamente que os treinadores, né, de triatlon não gostam, você tem que fazer outra coisa, né? O que é que você achou daquele treino em termos de... Foca vamos pulmão. dizer... Ardil. Aquele Oi? aquele é o treino que a gente chama de foca pulmão. Pois é. Pense. Então, o que acontece? Obviamente que você treinar o específico, né? Você ser eficiente no que você faz, você ter o gesto, né, refinado, é importantíssimo. Mas vale a pena, por exemplo, contanto que você não se machuque, esporadicamente fazer... Vai fazer um treino de sparring, né, velho? Agora fica lá fazendo... Não, exatamente, ali, um aparadorzinho, um saco, alguma coisa, para o quê? Vamos lá. Você estimular o corpo de uma outra forma, você fazer um outro tipo de treino, você sentir o seu corpo de uma outra forma. Eu não estou falando do Muay Thai, não. Você pode buscar isso em qualquer outro esporte, tá? Para quê? Para que dê uma pausa um pouco naquele estímulo que você dá continuamente todos os dias da semana, entendeu? Uhum. Nada pedala e corre, nada pedala e corre, nada pedala e corre. Inclusive até para sua cabeça dar uma relaxada daquilo ali, você pensar em outra coisa, depois você volta para aquilo ali. Eu acho vale demais. Eu não estou dizendo para ir para ninguém para Muay Thai, não. Quem quiser ir, vá. Entendeu? Mas você experimentar Bora, Brasil, fazer algum outro treino, Muay esporte, Thai. alguma outra modalidade. Deus me livre. Deus me livre. E experimentar uma outra coisa para dar uma folguinha nas articulações que estão bem castigadas dos treinos de ciclismo, de corrida, enfim, por aí vai. Pode ser uma remada e... Mountain bike, fazer mountain bike. Pode ser, Massa. pode ser mountain bike. Tem muita ladeira, né? E aí apesar de ser bicicleta, mas o terreno é diferente, o estímulo é um pouco mais diferente, né? Pneu, terreno, enfim, local. Mas é bom. Betão, muito Bora. massa. Vamos ter que encerrar, né? Vamos fazer. Com certeza. Eu quero jantar, na realidade, né? Você quer jantar, né, velho? Porra, meia-noite o cara vai jantar. Betão. Pediu super bits aqui. Né? Betão, obrigado. Obrigado pela companhia. Foi massa demais essa conversa. Depois a gente combina de fazer uns vídeos de treino aí, que aí você fala à vontade. Não, a gente pode fazer. Levo você no Muay Thai de novo, levo você para remar, voltei a remar. Eu gostei do Muay Thai. E aí Vou levar o Brasil. A missão é levar o Brasil no Muay Thai. Brasil, topa. É bom. Não. Vocês ficam de dupla, poxa. Né? Não, mas foi massa. Sério mesmo. Eu achei muito interessante. Jogar FIFA. Ela joga FIFA. Olha o esporte dele. Mas, eu agradeço o convite de vocês. Foi muito bacana compartilhar um pouco do dia a dia do treinamento de um triatleta, do trabalho. E estou à disposição de vocês para qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer outro tema que a gente possa conversar. A gente tá planejando aí voltar com o podcast de segunda, que é aquele podcast mais técnico, né? Que a gente pega um assunto e explica um assunto mais técnico. Aí, quando tiver, a gente bota você no rolê. Sim. Então, tranquilidade. Valeu, Brasil, obrigado. Valeu, Betão. Para todo mundo que aí ficou até agora, se inscreve no canal, compartilha aí com seus amigos. Segue aí as redes sociais do Betão aí e do Brasil. E tamo junto. Um joinha aí para dar o print. Joinha aí. Aí. Valeu, rapaziada. Pensa na cara de sono. Valeu, Adair. Valeu, brasiliano. Abraço. Galera.